O tema da mensagem de hoje é ninguém jogou terra. Esquisito. Fala para quem está do seu lado aí, ninguém jogou terra. Fala para outra pessoa que está meio distante aí, aponta para ela e fala assim, ó, ninguém jogou terra. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós pregamos nessa manhã uma mensagem, a primeira mensagem dessas duas, a respeito dessa passagem de Ezequiel, capítulo 37. Abra lá comigo, Ezequiel 37, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído de barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram, e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Feche seus olhos. Senhor, te louvamos por podermos estar nesta noite na tua casa. Te agradecemos, meu Deus, por esse dia abençoado. Meu Deus, essa é a tua palavra nesta noite. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja falando a cada coração. O Senhor, meu Deus, esteja usando a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Abençoa, meu Deus, cada vida que está recebendo essa mensagem, os que estão aqui, meu Deus, nesta casa, os que, meu Deus, estão nos assistindo de maneira online. Que o Senhor, meu Deus, esteja tratando a cada coração de forma individual, dentro da necessidade de cada um, meu Deus. Que eu seja um instrumento usado por Ti nesta noite. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Diga amém. Vira para alguém que está perto de você e fala assim: que bom que você está aqui hoje. E assente-se no seu lugar. O tema dessa mensagem é ninguém jogou terra. Parece estranho, mas ninguém jogou terra. E você vai descobrir por quê. Ezequiel, ele foi levado àquele vale para que Deus mostrasse algo para ele. Para que Deus revelasse algo muito importante ao profeta. E quando ele foi levado lá, a mão do Senhor o conduziu ao redor daquele vale, para que ele observasse tudo o que estava ali. E aquele vale era muito seco, muito arenoso, e ele estava coberto de ossos, de pessoas que haviam morrido pela superfície. Muitos ossos estavam ali jogados. Então isso significava que muitos homens, muitas vidas haviam sido mortas ali em algum tempo, e aqueles cadáveres, aqueles corpos, haviam sido deixados lá, haviam sido largados lá. E Ezequiel é conduzido por aquele vale e ele observa
todo aquele cenário desolado, e Deus faz uma pergunta para ele: esses ossos podem tornar a viver? Pergunta para quem está do seu lado: um osso de um morto pode tornar a ter vida? Pergunta para a pessoa aí: uma ossada de um morto pode voltar a ter vida? É possível? Alguém já viu isso acontecendo? Eu nunca vi. Eu nunca vi isso acontecendo. Ossos voltando à vida. Mas Ezequiel, ele responde para Deus, ele fala assim: Senhor, Tu o sabes. Senhor, o Senhor sabe se eles podem voltar à vida ou não. E Deus manda ele profetizar. E dá as instruções a respeito de como ele deveria profetizar. Esses ossos, eles são aquilo que foi deixado para trás. Aquilo que você deixou em algum momento para trás. Aquilo que, não por uma necessidade, não porque realmente aquilo precisava ficar no esquecimento, aquilo precisava ficar separado de você, mas porque você não teve forças para alcançar, porque você não teve vigor, porque em algum momento você teve que desistir, porque em algum momento você precisou abandonar pelas circunstâncias da vida, pelos momentos difíceis que talvez você esteja enfrentando. Mas todos nós passamos por momentos difíceis. Quem aqui já passou por momentos difíceis? Por períodos difíceis, por um ano difícil? Meu Deus! Mas o momento difícil, o período difícil não te define. Fala para quem está do seu lado: o período difícil não te define. Os tempos de sequidão não definem você, não definem quem você é. Os tempos de sequidão, eles servem apenas para nos moldar. Os tempos difíceis, eles servem para nos modificar. E quando a gente passa por algum momento difícil, algo na nossa vida, na nossa mente muda. O nosso comportamento muda. As nossas atitudes são moldadas. Nos tempos difíceis são formados os grandes guerreiros. Você já pensou em desistir de algo? Quem aqui já pensou em desistir de alguma coisa? Só eu? Levanta a mão. Aê! Muito obrigado. Sabe por quê? Porque a coisa estava muito difícil. E quem aqui já pensou em desistir, mas não desistiu? Levanta a mão. Olha só. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha desistido de algo. Realmente, você falou: não dá, não vou conseguir. Está muito duro, está muito difícil. Eu não vou conseguir enfrentar isso. E você abandonou. Talvez um sonho que você tinha ficou lá jogado. Algo que você queria alcançar, um curso que você queria fazer, algo que você queria conquistar, ficou no esquecimento. E o Espírito Santo te lembra hoje, para você poder trazer isso à vida. Sabe por quê? Deus, Ele não nos levantou para nós sermos envergonhados. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não te chamou para você ser envergonhado. Deus, Ele nos chamou para nos abençoar. Deus, Ele nos chamou para nos exaltar. Deus, Ele nos chamou para que nós pudéssemos ter vitória. Mas em nenhum momento Ele falou que a vitória seria fácil. Em nenhum momento Ele falou que a vitória seria mamão com açúcar. Para nós alcançarmos a vitória, nós temos que batalhar. Para a gente alcançar a vitória, nós temos que conquistar a vitória. A vitória não é dada de graça, ela é conquistada. E para conquistar precisa de esforço, precisa de tempo de luta, precisa de tempo de sofrimento,
Pastor, mas eu preciso sofrer? Não, se você não quiser, você vai entrar num lugar chamado zona de conforto. E a zona de conforto, ela é o pior lugar que você pode estar. Está tudo bem, o dinheirinho está entrando na conta todo mês, eu estou pagando as contas, eu estou comprando as coisas para casa, as coisas estão acontecendo, devagarzinho as coisas estão andando, e você entra naquela mornidão, no marasmo. Essa zona de conforto, ela é terrível. Ela é tão gostosa de ficar, parece uma cama confortável. É a zona de conforto. Você não quer mais sair de lá. Está tão bom, está tão agradável, que você não vê os problemas cercando, que você não vê os perigos se aproximando. A zona de conforto é o lugar da desgraça do ser humano. A zona de conforto é o lugar da desgraça. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos aceitar os problemas. Os problemas vêm, mas você vai falar assim: está tudo bem. Deus sabe de todas as coisas. Eu estou sofrendo porque Deus mandou isso para eu sofrer. Quem ensinou isso? Da onde veio isso? Eu conheço um homem que conheço. Eu li a respeito desse homem, conhecido como Santo Agostinho. Ele pregava que para nós alcançarmos a felicidade, a gente tinha que ser pobre, ser miserável. Quanto menos a gente tivesse, quanto menos conforto a gente tivesse, mais a gente alcançaria o favor de Deus. E a palavra de Deus não ensina isso. A gente pega o exemplo de Isaac. Isaac, ele estava no meio da terra dos filisteus. Ele estava no meio do terreno dos inimigos. E todo mundo tentava, mas ninguém conseguia ter sucesso naquele lugar. E a palavra de Deus diz que Isaac semeou, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Quem está certo? Um homem que viveu lá 300, 400 depois de Cristo, 500 depois de Cristo? Ou a palavra de Deus, que nos ensina que nós devemos lutar, que nós devemos batalhar, que nós devemos enfrentar os problemas, porque Deus nos dará a vitória. Quem está certo? Nós devemos nos acomodar com os problemas que vêm e batem de frente com a gente, que querem derrubar os nossos sonhos, que querem fazer que fiquem prostrados no chão os nossos objetivos, que fiquem como esse vale de ossos secos aqui, os projetos que a gente tem para alcançar, que eles fiquem largados pelo caminho. O Senhor não quer isso de nós. E Deus levanta Ezequiel para profetizar. E a profecia tem dois sinais da profecia. O primeiro é ter coragem de falar. E você precisa ter coragem de profetizar sobre o problema, sobre o desafio, sobre aquilo que você quer alcançar. Você precisa ter coragem. Esse é o primeiro sinal para que as coisas aconteçam na sua vida. E você precisa também semear o sonho no coração. Porque a partir do momento em que você tem coragem de falar, você começa a plantar uma semente no seu coração. São dois sinais que a profecia ela causa. São dois sinais que a profecia exibe. A partir do momento em que você toma coragem para falar, você está semeando dentro do seu coração. Você profetiza: neste ano de 2023, o ano prosseguindo para o alvo, eu vou alcançar tal objetivo. Na minha vida financeira vai acontecer tal coisa. Na minha vida sentimental vai acontecer tal coisa. Na minha vida familiar vai acontecer tal coisa. Na minha vida material vai acontecer tal coisa. E você profetiza. E aquilo se torna uma semente dentro de você. Uma semente, essa semente começa a crescer. E vai chegar lá no final de 2023, e você vai ver que tudo o que você profetizou aconteceu.
Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o lema da nossa igreja, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Todas as promessas que Ele conquistou para nós se cumprem nas nossas vidas. Mas nós precisamos viver isso, nós precisamos agarrar isso. E quando Ezequiel profetizou, ele ouviu um barulho de osso se juntando a osso, osso batendo com osso. Mas para um osso se juntar a outro osso, precisa ter um negócio chamado ligamento. Já ouviu falar que um jogador de futebol rompeu o ligamento do joelho? São tecidos que unem os ossos. E para um osso se juntar a outro osso, precisa ter um ligamento. E o ligamento é o propósito de Deus se juntando ao seu propósito. É o seu propósito se unindo à vontade de Deus. Andar segundo o propósito do Senhor. Sonhar conforme o propósito do Senhor para a sua vida. E como é que você vai saber qual é o propósito de Deus? Davi, ele sabia que ele seria grande. Ele tinha essa semente plantada no coração dele. Nós pregamos aqui na primeira semana do Derrubando Gigantes a respeito de Davi, quando ele derruba Golias. Mas quando Davi viu Golias, ele não viu um gigante. Quando Davi viu Golias, ele enxergou em Golias um ligamento. Ele falou: Golias é o ligamento que vai unir os ossos. Golias é aquilo que vai me ligar ao meu futuro. Esse desafio é aquilo que vai me ligar a ser grande. Golias era um desafio. Golias era um ligamento. E Ezequiel profetiza, e ele vê osso batendo com osso, se ligando, e os tendões surgindo sobre os ossos, a carne surgindo sobre os ossos, e logo na sequência, a pele. E aqueles corpos se tornaram corpos como se fossem de um ser vivo. Mas a palavra de Deus diz que neles não havia vida. Então Deus fala para Ezequiel: profetiza ao Espírito, para que ele venha dos quatro cantos e ele dê vida a esses corpos. Mais uma vez, Deus fala a Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza para que haja vida. Toma uma atitude, tenha coragem de colocar para fora, de falar, de profetizar. Tenha coragem de semear no seu coração mais uma vez. Todas as vezes que Deus te dá uma visão, todas as vezes que Ele faz você enxergar algo grandioso para você fazer, mesmo que pareça distante, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, todas as vezes que Ele te dá a visão, Ele proporciona a provisão. Eu estava andando pela igreja, eu gosto de sentar em diversos lugares para observar, para analisar, e eu falo com Deus: Deus, vai me dando as visões que precisam ser dadas. E Deus me deu uma visão esses dias, eu compartilhei antes do culto com o Richard e com a Kellen. E eu falei com Deus: Deus, eu não tenho dinheiro para isso. E Deus me deu essa palavra: todas as vezes que eu te der a visão, eu vou dar a provisão. Deus dará as condições para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam realizadas. Todas as vezes que Deus te dá uma visão, Ele vai proporcionar para você a provisão. Acredite nisso. Ele dá o caminho. Mas antes de acontecer o crescimento, para aqueles ossos
se juntarem, se colocarem de pé, para que tudo acontecesse, os ossos primeiro, eles tiveram que se organizar. Olha só, já imaginou se o osso do braço colasse no osso da perna, o osso do quadril colasse com o osso da cabeça? Eu não entendo de anatomia, mas eu sei que tem muitos ossos no corpo humano. Alguém sabe quantos tem? Aí ó, só escutei uns cochichos aí. Richard, meu mestre Cuca, você sabe? Olha lá. Quanto? 206. Eu vou acreditar nele. Vou confiar em você. Tem essa quantidade aí. Depois você vai no Google. É bastante osso. Mas cada osso tem que se juntar no seu devido lugar. Imaginou se fosse desordenado? Imaginou se fosse bagunçado? E as coisas de Deus não são bagunçadas. Não são de qualquer jeito. Não são atropeladas. As coisas de Deus têm ordem. E para acontecer o crescimento, primeiro precisa ter organização. Para você alcançar o seu objetivo, primeiro você precisa fazer um planejamento. Porque se você só falar, eu vou comprar um carro, beleza, isso é legal. Qual carro? Quanto custa? Qual é a cor? Qual é o modelo? Quando vai ser? Eu quero uma casa. Poxa, legal, que bênção. Como é que ela é? Qual é o tamanho? Qual é o tamanho dessa casa? Quantos quartos ela tem? Quantos banheiros? Tem área? Não tem? E aí? Se você não planejar, se você não projetar, Deus não sabe como conduzir para você alcançar. Mas se você faz um projeto, se você estipula os detalhes, se você descreve o seu sonho, Deus ele conduz, Ele vai dar a provisão. Já imaginou? Você vai num engenheiro e fala assim, eu quero construir uma casa. E o engenheiro pergunta assim, poxa, que bacana, qual é o tamanho da casa? Ele falou, não sei, eu quero uma casa. Quantos quartos tem? Eu não sei, faz uma casa para mim. Vai sair do jeito que você quer ou não? Sim ou não? Não vai. Você precisa projetar, você precisa planejar, você precisa sonhar. Quantos aqui já tem casa própria? Quantos aqui querem ter a casa própria? Você já tem a planta dessa casa? Pastor, mas eu não tenho nem o terreno. Faça a planta. Fale com Deus. Deus, se você não tiver dinheiro para fazer uma planta, pega um papel e desenha. Põe as medidas. Descreve no papel como é que você quer. Fala, Senhor, eu não tenho nem dinheiro para pagar a planta, mas está aqui no meu papel. É isso aqui que eu quero, Deus, desse jeito. Esse é o meu sonho. E apresenta para Deus aqueles ossos que estavam jogados no chão, naquele vale de ossos secos. Apesar deles estarem mortos, de não ter vida ali, Deus não deixou ninguém jogar terra em cima. Ninguém jogou terra. Deus não permitiu que ninguém enterrasse aqueles ossos. Sabe por quê? Aqueles ossos são os seus sonhos. Talvez eles tenham ficado para trás, mas Deus não permitiu que ninguém enterrasse. Sabe por quê? Para você hoje profetizar, para você hoje declarar: ossos se levantem, ossos tenham vida. Profetiza sobre o teu sonho. Se Deus não permitiu que ninguém enterrasse, é porque ainda há esperança. Fala para quem está do seu lado, se Deus não permitiu ninguém enterrar, é porque ainda tem esperança. Apesar desses ossos parecerem estar mortos, Deus ainda tem um propósito. Deus quer transformar a sua vida. Quer fazer com que você glorifique o nome dEle por causas que você já tinha até esquecido. Nós organizamos os pedidos de oração outro dia e tinha pedidos ali de anos atrás.
A gente não ficou lendo os pedidos, mas às vezes a pessoa colocava o ano em cima, o dia, a gente batia o olho e falava, meu Deus, há quanto tempo tem se clamado por esses pedidos? Há quanto tempo? Lágrimas são derramadas por alguns propósitos ali, e são algumas centenas de pedidos que tem ali. Há quanto tempo você se esqueceu do seu sonho? Há quanto tempo talvez esse sonho tenha virado uma vaga lembrança? Há quanto tempo esses ossos estão jogados no chão, esperando para que voltem à vida? E o Senhor te chama nesta noite, para você se levantar, e você profetizar, o quanto esse sonho é importante, você profetizar vida, você profetizar a realização do sonho, você profetizar a realização do projeto, porque o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida.